Glória a Deus. João, capítulo 4, versículo 3 a seguir. Amém? Versículo 3 a seguir diz assim: Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber tu, e lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Repita assim comigo: adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te adoramos, ó Pai, para a glória do teu nome. Fala conosco, Espírito de Deus, através da tua palavra. Espírito Santo, que não venha sair nada de mim, mas aquilo que o Senhor tiver para ministrar para a tua igreja, que o Senhor possa nos revelar, nos mostrar, Senhor Deus, nos direcionar pelo caminho, Senhor, do arrependimento, pelo caminho da salvação. Pai, porque para onde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Então nós precisamos da tua palavra. Fala conosco, é o que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? O tempo já é adiantado, então vou tentar ser o mais rápido possível. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa história começa nos mostrando uma seguinte passagem. Os fariseus se reúnem e começam a questionar que Jesus estava batizando mais do que João. Eles estavam dizendo para todos os lados: Jesus está batizando mais do que João, quando na verdade isso era uma informação errada, porque quem batizava não era Jesus, mas eram os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus, vendo que o comentário se agravara, Jesus vendo que o comentário começou a aumentar de tudo quanto é lado, Jesus resolve se tirar da Judéia e andar até a Galiléia.
E nessa passagem que Jesus está saindo da Judéia e indo para Galiléia, Jesus está deixando Jerusalém, o lugar do Monte Caveira. Jesus está saindo de Jerusalém para o lugar do Gólgota. E Jesus está caminhando para Galiléia. Galiléia seria o seu ministério público. Jesus está saindo do lugar da crucificação e Jesus está caminhando aonde seria o maior tempo e o lugar que ele mais exerceria o seu ministério. Só que para Jesus chegar até Galiléia, para Jesus chegar até este lugar, Jesus precisava antes passar por Samaria. E como nós acabamos de ler aqui, entendemos que judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus precisava passar por aquele lugar. Entendemos então, dentro desse contexto, que Jesus, para chegar até o lugar onde seria o auge do seu ministério, ele precisaria passar por um lugar de dificuldade. Ou seja, quando Jesus sai da Judéia para caminhar até a Galiléia, Jesus precisava antes passar por Samaria. E Samaria, quando nós entendemos um pouco, entendemos que é um lugar onde os judeus e os samaritanos não se davam. Era um lugar onde eles não se bicavam, era um lugar onde tinha uma rincha, onde havia com eles uma adversidade, eles não se batiam bem, havia um problema entre eles, mas Jesus precisava passar por esse problema. Por quê? Porque esse problema ficava no meio do caminho, do final do ministério de Jesus, até o lugar onde seria o seu ministério público. Samaria ficava no lugar, no meio, entre Judéia e entre Galiléia, e Jesus precisava passar por aquele lugar. Mas quando eu comecei a estudar um pouquinho, e eu comecei a perceber, e fiquei confuso de fato, com essa passagem, por quê? Porque entendemos que Abraão, Isaac e Jacó é o povo de Deus, amém? E quando a mulher samaritana chega e conversa com Jesus, que é onde nós vamos tratar daqui a pouco, nós entendemos que a mulher fala: tu és maior do que o nosso pai Jacó, que deu esse poço ao seu filho José. Então veja bem, eu estou falando de um povo que fazia parte do povo de Deus, mas os judeus também faziam parte do povo de Deus. E como então que os judeus não se davam com o samaritano? E eu fui estudar, e quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender a história. No ano 722 antes de Cristo, Sargão II invade Samaria. Quando Sargão II invade Samaria, sendo ele um homem estratégico, sendo ele um homem que trabalhava dentro de uma estratégia, não saía alvoroçado, não, ele era um homem estratégico. Ele invade Samaria e leva algumas pessoas embora de Samaria. Quando ele leva algumas pessoas, ele não leva todo mundo. Antes ele deixa algumas pessoas na cidade de Samaria. Só que Sargão II se torna uma grande potência no seu tempo, e ele começa então a conquistar povos de todos os lugares, províncias, cidades, aonde Sargão II invadia, ele levava. O que Sargão II faz? Ele começa a tirar os povos da onde ele vem derrotando e começa a jogar dentro de Samaria. Ou seja, ficou gente de Samaria dentro da cidade, e ele começa a pegar pessoas de outro lugar e começa a jogar também dentro da cidade. O que acontece é que cria-se então uma miscigenação, ou seja, uma mistura de raça. Dentro de Samaria agora o povo se misturou, e sabemos que o judeu é um povo que não se mistura. E você vê que até os dias de hoje o judeu dá prioridade, que judeu só casa com judeu. Eles têm problema com mistura de raça, ou seja, quando os samaritanos começam a se misturar, Sargão II sabia que ele estava rompendo uma aliança de um povo inteiro. E quando um povo ele é rompido, quando um povo, uma família, ela é rompida por algum motivo, sabemos que essa família perde a sua força. E é por isso que Jesus sempre trabalhou dentro da unidade, dentro do amor. Por isso que Jesus sempre trabalhou onde nós temos que andar juntos, tolerar uns aos outros, suportar uns aos outros, onde nós temos que carregar a cruz um dos outros. Ou seja, e quando ele coloca essas pessoas dentro de Samaria, há uma miscigenação muito grande, uma mistura de raça, onde o povo começa a perder a sua identidade. Quando o povo dos outros lugares começam a entrar dentro da cidade de Samaria, o que acontece agora dentro desse povo? Aqui é uma mistura de crença também. O povo que estava vindo de outros lugares começa a trazer as suas crenças para dentro de Samaria.
E quando há uma mistura de crença, nós chamamos isso de sincretismo. Quando há uma mistura de crença, ou seja, agora há uma miscigenação, um sincretismo dentro de Samaria. E no ano 586, que ano? No ano 586, Nabucodonosor invade Jerusalém. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele leva o povo cativo. Depois de 70 anos de cativeiro, no ano 516, o povo volta para dentro de Jerusalém, pela direção de Zorobabel, na liderança de Zorobabel. E quando eles voltam para Jerusalém, o que eles tentam fazer agora é reconstruir o templo. Os samaritanos, vendo o que eles estavam querendo, ele fala: nós temos o mesmo sangue, nós somos uma família, vamos ajudar eles. Quando o samaritano chega até Jerusalém para ajudar os judeus falam: não queremos a ajuda de vocês. Por quê? Devido à miscigenação e devido ao sincretismo. Eles falam: não queremos a sua ajuda. Os samaritanos ficam revoltados. E eles falam: já que vocês não querem a minha ajuda, então eu mesmo vou fazer o nosso templo de adoração. Então eles voltam para Samaria. E quando eles voltam para Samaria, eles fazem um templo no Monte Gerizim. Que lugar? Então quando eles montam o templo deles no Gerizim, eles começam a dizer: o lugar de adoração é aqui. As crianças vão crescendo, e conforme as crianças vão crescendo, eles estão dizendo: olha, os judeus não prestam, o lugar que nós devemos adorar é aqui. Esse negócio de templo de Salomão não está com nada, o lugar certo de adorar é aqui em Gerizim. O povo de Jerusalém começa a dizer: olha, os samaritanos, eles estão rebelados, eles estão misturados, eles estão com outra crença. No lugar certo de adorar não é Gerizim, o lugar certo de adorar é em Jerusalém. E quando acontece isso, há uma briga entre eles, e essa briga continuou crescendo cada vez mais. Quando Jesus vai caminhando em direção a Galiléia, ele se encontra na cidade de Samaria. E a hora sexta significa que era meio-dia. Contamos as horas judaicas em 3 horas. Então a hora sexta era meio-dia. Jesus, meio-dia, o sol escaldante, ele senta no poço de Jacó, na cidade de Sicar, que fazia parte de Samaria. Os discípulos deles haviam ido comprar alimento para Jesus e para eles. Quando de repente vem uma mulher na direção de Jesus. Quando essa mulher vem na direção de Jesus, Jesus olha para ela e fala: me dá de beber. A mulher olha para Jesus e fala: como pode, sendo tu judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? Primeira coisa que eu aprendo aqui: o povo, ele era do mesmo sangue, mas havia um problema entre eles. E o problema que havia entre aquele povo é que eles não se falavam. E uma família rompida não consegue prevalecer. A primeira coisa que eu consigo aprender aqui dentro dessa passagem é o seguinte: você lembra quando os homens disseram que Jesus estava expulsando demônio por demônios? E Jesus fala: quem diz que Beelzebu vai expulsar os seus? Que diziam que Jesus estava expulsando por Beelzebu. E Jesus olha para eles e fala: uma casa dividida não subsistirá. Ou seja, uma família que não é unida não tem condições de vencer as adversidades do dia a dia. A primeira coisa que eu aprendo aqui então é se nós estamos andando de mão dada com a nossa casa. A primeira coisa que eu aprendo é se nós estamos andando de mão dada com o irmão da igreja. Nós somos uma família aqui. Quando nós participamos da ceia, quando nós trocamos o cálice, nós estamos dizendo que nós vamos morar no mesmo céu. E o que nós mais encontramos hoje dentro da igreja é irmão que não fala com irmão. Quando nós olhamos hoje para dentro da igreja, é filho que não fala com o pai, é pai que não fala com o filho, é pai que não fala com o avô do filho dele. E há um problema entre as pessoas hoje, onde pessoas não têm mais afinidade umas com as outras. Hoje a coisa mais normal que nós encontramos hoje é pessoas olharem para a gente e falar: eu não falo com meu pai. Por quê? Porque aconteceu um dia lá no ano tal e a gente não se fala. O filho não fala mais com a mãe. O problema que nós encontramos hoje é que pessoas dentro da igreja teve problema com líderes no passado e nunca mais querem falar com eles. Ou seja, o povo de Deus é desunido, o povo de Deus tem muito problema, muita briga, muita rincha entre eles.
Quando Jesus chega para aquela mulher e fala assim, me dá de beber, e a mulher olha para ele e fica assustada, como ele sendo judeu, fala com ela que é samaritana, Jesus está pensando, isso é pensamento meu, quem falou para você que eu estou preocupado com rinchas humanas? Aquela mulher olha para Jesus e fala, mas como pode, sendo tu judeu, falar comigo que sou mulher samaritana? Jesus fala, se você conhecesse o dom de Deus. Como que pode hoje, irmãos, nós falarmos que nós somos cristãos, quando na verdade nós temos problema em nos relacionarmos com outras pessoas? Como pode uma família não se falar, o primo que não fala com o outro primo, o irmão que não fala com o irmão, eu não gosto do meu irmão, odeio? Aonde a igreja vai parar desse jeito? Eu fico pensando e eu fico analisando algumas coisas que eu tenho assistido hoje em dia, e algumas ministrações eu vejo que tem alguma coisa saindo da órbita normal. Jesus, ele sempre falou de amor, de unidade. Esse negócio de vingança, de rincha, esse negócio de problema, esse negócio de falta de amizade, esse negócio de um parente que não fala com outro parente, está errado, ei querido. O evangelho de Jesus não é teologia da prosperidade. O evangelho de Jesus é amor, é amar o próximo, é carregar a cruz do outro. Isso é o evangelho de Jesus. Não adianta nós tomarmos a ceia, fechar o olhinho, levantar a mão, glória a Deus e aleluia, quando dentro de nós existem problemas que não são resolvidos. Quando Jesus vai para lá, para Galileia, ele sabia que ele precisava passar por Samaria, mas Jesus não tinha problema em resolver problemas. Jesus não tinha maior dificuldade em resolver problema, mas hoje não. Hoje a igreja se encontra mais ou menos dessa forma. Se falar comigo eu falo, se olhar para mim eu vou e falar, se a pessoa me cumprimentar eu cumprimento, se não me cumprimentar eu não olho nem na cara. Ei, querido, ser cristão é ser Cristo menor, e quando nós somos Cristo menor, nós precisamos quebrar protocolos. Quando nós somos Cristo menor, nós precisamos fazer diferente. Quando nós somos Cristo menor, nós temos que ser exemplo. Se todo mundo está com vingança, nós não temos vingança. Se todo mundo está guardando rancor, nós não vamos guardar rancor. O que nós vamos fazer é seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele se recusa a responder aquela mulher. Fala, você é judeu, está falando comigo samaritana? Jesus podia contar uma história para ela. Jesus fala assim, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria água. Repita assim comigo, quem é cristão tem água para oferecer. Os discípulos de Jesus, quando olha, fala assim, mas o que Jesus está falando com aquela mulher? Imagino eu, Jesus, dentro da sua divindade, sabendo o que eles estão pensando, está dizendo, eu estou ensinando para vocês como é que nós devemos agir. Como que pode hoje a igreja estar rachada do jeito que está? Você sabe por que existe tanto problemas? Esse dia um pastor falou um monte do pastor Edson. Por que isso? Como que pode? Fala para mim, se o céu, quando Jesus arrebatar a igreja, a Peniel vai para o lado esquerdo do céu, a Assembleia vai para o lado direito, a Presbiteriana vai para frente, a congregação, é isso? Nós vamos morar no mesmo lugar, mas como que a igreja hoje vive cheia de problemas? Ei querido, eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje é dia de você resolver as suas pendências. Já que nós vamos falar de ceia, e nós vamos falar de lembrança, e nós vamos falar de recordação, e nós vamos trazer a memória, então não vamos trazer a memória simplesmente a crucificação, vamos trazer a memória o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é perdão, o evangelho de Jesus é amor, o evangelho de Jesus é dar as mãos, o evangelho de Jesus é perdoar, o evangelho de Jesus é receber e pedir perdão. O evangelho de Jesus não está baseado em pensamentos humanos, ele é completamente diferente. Entenda uma coisa, que quando nós não resolvemos, nós ficamos presos. Certa feita eu recebi uma traição violenta. O moleque me traiu, falava que era amigo, falava que era irmão, me traiu.
E eu fiquei com aquilo no coração. E a princípio falei, vou matar esse cara, mano. Se eu encontrar ele, o pai dele me ligou, falou, Serginho, você é crente? Eu falei, eu não sou crente, não, se eu encontrar teu filho, meu. Aí o pai dele falou, não, calma, e passou o tempo. Esse cara foi embora da cidade. E eu nunca mais vi esse menino. Teve um dia que eu fui para um culto em Santos. E quando eu fui para um culto em Santos, eu fui disposto a resolver a minha pendência do passado. Entenda uma coisa, eu fui traído. Quando eu cheguei lá, eu falei para o pai dele, cadê seu filho? O pai dele arregalou o olho e falou, por quê? Já falou, vai acontecer desgraça depois do culto hoje. Falei, não, porque eu vim resolver a pendência com ele. O pai dele é pastor, quase chora. O pai dele ficou todo feliz e começou a procurar um menino para lá e para cá. Quando achou o menino, falou, fulano, vem cá. O fulano foi até ele. Quando foi até ele, tinha outro pastor, o pai dele falou, ora por ele aqui. O pastor veio e orou pela gente. Falei, eu queria te pedir perdão pelo toda a mágoa que eu guardei de você. Ele falou, também quero te pedir perdão. Ei, querido, depois disso, a minha vida ministerial deslanchou. A minha agenda ministerial começou a bombar. Era convite para pregar em tudo quanto é lugar. Mas enquanto eu não tinha resolvido isso, a minha vida estava presa. Está cheio de gente dentro da igreja hoje que não consegue entender porque que ele tenta, mas ele não sai do lugar. Eu vou te dizer por quê. Porque você na verdade está guardando problemas que aconteceu lá para trás. Hoje é dia de você falar com Deus, liberar perdão e dizer, Senhor, quando eu me encontrar, me ajuda para mim resolver a minha pendência, para que o seu nome venha a ser glorificado. Hoje nós estamos vivendo baseado no mundo. Hoje nós estamos vivendo do jeito que o mundo ensina. O mundo entrou na igreja, não a igreja entrou no mundo. Hoje nós estamos acostumados, se lá aconteceu, vai ver assim, e aqui ficou do mesmo jeito. Quando na verdade Jesus, certa feita, estava preso, o homem olhou para ele, abriu a mão e deu no meio da cara. Jesus nem olhou para ele e falava assim, olha, se eu quisesse eu mandava os anjos de Deus te matar agora. Jesus apanhou e ficou quieto. Veio alguém, olhou para Jesus e falou, vem cá, eu quero te dar um negócio. Ele o que? Ele cuspiu no meio da cara de Jesus. Ó Jesus. Continuou quieto. Alguém pega uma coroa de espinho, coroa feita de acaço, coloca na cabeça dele e fala, rei dos judeus, pega um pedaço de cana e bate na cabeça dele, fura, e ele se fosse nós hoje, sabe o que ia acontecer? Ia falar, desgraçado, porque eu estou preso, porque se eu sair daqui eu te mato, seu miserável. Você está cuspindo em mim porque você está no monte, gospe em mim no mano a mano, se eu te arranco os seus dentes tudo. Isso é a igreja de hoje, mas não é isso que Jesus ensinou. Milagres pararam de acontecer na igreja. Hoje nós somos modernos, temos liberdade. Hoje nós vemos coisas dentro da igreja que nunca existiu antes. Mas isso também fez com que a igreja perdesse o temor. E quando acaba o temor, o Espírito de Deus ele se recua. E quando o Espírito de Deus começa a recuar, milagres param de acontecer no meio da igreja. É por isso que hoje nós não vemos mais milagre do jeito que nós víamos hoje. Por quê? Porque o coração da igreja está igual ao coração do mundo. Quando Jesus chega naquele poço, olha para aquela mulher, e aquela mulher olha para Jesus e fala, tu és judeu, está falando comigo? Jesus recusa responder ela. Porque Jesus, como homem de Deus, ele não está preocupado com o problema, ele está preocupado com a solução. Jesus olha dentro do olho daquela mulher e fala assim, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria água, e eu te daria água, que ia jorrar dentro de você, águas para a vida eterna. Os discípulos olham Jesus, fala, Jesus perdeu um parafuso. Os discípulos olham Jesus e falam, Jesus está com muita fome, o sol do meio-dia queimou demais a cabeça dele, está pirado. O outro olha para o outro e fala assim, falei para você, para a gente ir mais rápido. Agora Jesus ficou doido de vez, é muito sol na cabeça. Jesus estava olhando para ele e estava dizendo, não, estou simplesmente ensinando como é que nós vamos fazer. Jesus olha para aquela mulher e fala assim, chama o seu marido. Mulher olha para ele e fala, não tenho marido. Jesus falou, disseste bem, porque os 5 que você teve, não era teu, e nem esse.
Jesus podia chegar para ela, olhar dentro do olho dela e falar assim: até quando você vai viver nessa sua vida promíscua? Jesus não fala nada disso. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: vai lá e chama. Sabe o que Jesus estava fazendo? Colocando o dedo na ferida dela, para que ela pedisse remédio para ser curada. Se fosse nós hoje, mas ia falar: como que você pode falar que é filha de Jacó? Que você está bebendo do poço de Jacó, sendo que você vive nessa sua vida promíscua? Você vive dentro dessa sua vida miserável? Como você tem coragem de falar que o nosso pai Jacó faz parte da sua família, quando na verdade você vive essa vida miserável? Jesus não fala nada disso. Jesus olha dentro do olho dela e fala: eu sei que você tem um problema, e eu tenho um remédio para o seu problema. Se fosse nós, o dedo de acusação já estava na cara. Mas Jesus não acusa. Jesus mostra que ele tem remédio, mas sem acusar a pessoa. Porque Jesus sabe que o único juiz é Deus. E quando nós acusamos, nós estamos dando liberdade para também ser acusado. A Bíblia diz que só existe um mediador, que é Cristo, e um juiz, que é Deus, para julgar. Então nós não temos que estar julgando uns aos outros. A igreja, ela precisa entender uma coisa. Eu comecei a perceber que a igreja tem se tornado um lugar difícil. Então eu comecei a meditar e eu tenho orado a Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender como igreja é que nós não estamos aqui para acusar ninguém. Vamos lembrar de Jesus falando como que você pode falar do cisto no olho do teu irmão e esquecer, não ver a trave que está no teu? Irmãos, existe circunstância dentro da nossa vida que a gente se revolta. Existe circunstância dentro da nossa vida que a gente fica irado, mas a Bíblia diz que nós temos que irar. Pode irar, não é pecado irar não. Irado, o problema é a atitude que você vai tomar irado. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Jesus chega no templo, e quando Jesus chega no templo, eles estão vendendo um animal, tudo de qualquer jeito. Jesus fica irado, e Jesus põe todo mundo para correr, mas Jesus não peca. Então existe circunstâncias dentro da nossa vida onde não há problema da gente se irar. O problema está nas atitudes que nós estamos tomando. E a igreja hoje tem apontado demais o dedo. E quando a igreja aponta demais o dedo para as pessoas, a igreja deixa de ver os problemas dela. E quando nós não olhamos os nossos problemas, não adianta nós olharmos os problemas dos outros. Por quê? Porque os problemas dos outros, só quem resolve é Ele. Eu resolvo os meus e você resolve os seus. Quando eu olho para o seu problema, eu deixo de olhar para o meu. E quando eu não olho para o meu, eu não consigo me consertar. E aonde não tem conserto, também não tem a manifestação de Deus no meio da igreja. Os fariseus trazem uma mulher para Jesus, todos eles com pedra na mão, e falam assim: Jesus está aqui, ó. A lei de Moisés diz que quem for pego em ato de adultério apedreja. Jesus está riscando o chão. Imagino eu que ele está escrevendo naquele chão: sabe de nada, inocente. Jesus está escrevendo no chão. Jesus olha para eles e fala assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo desapareceu. Aí Jesus levanta a cabeça e fala o que para aquela mulher? Cadê os seus acusadores? Jesus olha para ela e fala: nem eu te condeno. Nem Jesus estava condenando. Quem somos nós para estar apontando o dedo? Jesus olha para aquela mulher e fala assim: cadê teu marido? A mulher olha para ele e fala assim: eu não tenho marido. Ele falou: já é tudo. Se ligou que tu não tem marido? É. Quando aquela mulher vê isso, ela olha para Jesus e fala assim: vejo que tu és um grande profeta. Porque um verdadeiro profeta, presta atenção, eu vou trocar profeta por servo de Deus, porque um verdadeiro servo de Deus não está na sua roupa. Um verdadeiro servo de Deus não está do jeito que ele fala.
Um verdadeiro servo de Deus não está quantas vezes ele frequenta a igreja por semana. Um verdadeiro servo de Deus não está baseado se ele tem teologia ou não. Um verdadeiro servo de Deus não está baseado se ele está carregando a Bíblia debaixo do seu braço ou não. Um verdadeiro servo de Deus não é aquele que lê a Bíblia todo dia. O verdadeiro servo de Deus é aquele que vive a Bíblia todo dia. Não adianta nós falarmos e tal, porque, querido, presta atenção numa coisa que eu vou falar, que isso é muito sério. O que transforma, o que traz a diferença, o que mostra que nós somos diferentes, não é as nossas palavras, mas é as nossas atitudes. Jesus sendo Jesus, ele chega e quebra um protocolo, fala com a mulher que ninguém mais falaria, ela se espanta. Jesus sabe do erro dela, mas Jesus não acusa ela. E Jesus fala: além de tudo isso, eu tenho algo que eu quero te dar, da parte de Deus. Quando a mulher olha isso, Jesus fala: eu vejo que tu és profeta, eu vejo que tu és o Messias, que estava todo mundo esperando. Jesus falou: então vai lá e fala. E essa mulher aqui, que todos nós iríamos apontar o dedo, não iríamos olhar na cara, se torna uma das grandes missionárias de Samaria. Aquela mulher vai até lá e começa a pregar as boas novas para todo mundo. E vem, volta e traz um monte de gente para Jesus. Quem? Aquela que tinha 5 maridos. Na verdade não tinha nenhum, mas que se relacionava com todo mundo. Quem? Aquela que os judeus não olhavam para a cara porque ela era samaritana. Quem? Aquela que todo mundo iria apontar o dedo porque ela vivia uma vida promíscua. Essa mulher se torna uma das grandes missionárias da cidade de Samaria. Por isso que nós não podemos olhar com os olhos carnais, mas temos que olhar com os olhos espirituais, porque pior que esteja a pessoa hoje, ela pode se tornar uma grande ferramenta nas mãos de Deus, guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Então a primeira orientação que eu tenho para a igreja hoje é essa: resolva os teus problemas. Está com problema com o parente? Vai resolver teu problema com o teu parente. Não fala com o pai? Não, vai falar com o teu pai. Não vai falar com a tua mãe. Não fala com o teu primo? Vai resolver o teu problema. Segundo, não acusa ninguém. Antes de apontar o dedo para o teu irmão, começa a olhar para a sua própria vida, porque nós pecamos todos os dias, mas nós estamos tão preocupados com o pecado dos outros, que nós esquecemos de olhar para os nossos próprios pecados. Quando isso começar a acontecer, rapaz, presta atenção, quando isso começar a acontecer, ninguém segura a igreja. Quando você chegar aqui para adorar e não preocupado com os outros, ninguém te segura. Quando você andar e quebrar protocolos, ninguém mais te segura. Quando nós nos tornarmos cristãos de verdade, nós vamos ter atitude de cristãos de verdade, porque cristianismo não é com palavras, cristianismo é com atitudes, é com a bondade, é com você usar de misericórdia, é você usar de benevolência com a pessoa. Ei, querido, cristianismo é viver o que Jesus ensinou. Tem gente que conhece a Bíblia demais. Tem um conhecido meu que ele fala para mim assim, ó: eu já li a Bíblia 18 vezes. Eu falei: nossa, mas não vive o que leu. Não adianta. Jô Soares leu 4 e ele nem é cristão. Porque a Bíblia não está baseada quando você lê, a Bíblia está baseada quando você vive. Jesus está nos ensinando. A igreja precisa quebrar o protocolo e se rasgar na presença do Senhor. A igreja precisa viver o que Joel ensinou no capítulo 1 do seu livro, versículo 14, quando ele diz: olha, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Não adianta rasgar as vestes, todo mundo ver, chorar, gritar, pular. Meu Deus do céu, Luiz está indo ver se eu estou certo, é isso, Luiz? Está indo ver se eu estou certo, né, Luiz? Ele não aguenta. Então veja bem, eu brinco demais com o Luiz. Então não adianta, querido, se nós não tivermos um comportamento diferente. Lê 30, lê 40, lê uma, mas viva ela. Viva o amor, viva o perdão, viva a bondade,
Viva a fidelidade com Deus, viva o senhorio, viva você sendo servo do Senhor, viva você sendo alguém que quer viver o Evangelho de uma forma natural, de uma forma verdadeira, e aí você vai ver o que vai acontecer. Jesus olha para aquela mulher, a mulher olha para ele e fala: mas olha, todo mundo diz que o lugar certo de adorar é aqui, aonde? Em Gerezim. Estou certo, Luiz? E aí outras mulheres, Jesus, estão dizendo que o lugar certo de adorar é em Jerusalém. Jesus olha para aquela mulher e fala: olha, mulher, a hora já chegou, aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Como assim, pastor? Porque hoje nós vivemos dentro de máscaras, igreja. Hoje nós estamos vivendo dentro de capuz, aonde nós entramos, ouvimos, cantamos, mas não vivemos. Precisamos viver cristianismo. Se eu fosse intitular essa mensagem, o tema dessa mensagem era cristianismo, o modo de vida. Jesus nunca pecou, mas também não ficou de acusar os outros. Jesus não falava mal de ninguém, mas aguentou calado quando falaram mal dele. Jesus não tinha pecado, Jesus passou por tudo que passou, Jesus foi fiel 33 anos e meio da sua vida, e quando Jesus estava passando por os maiores momentos da sua vida, dos piores momentos da sua vida, ele olha para cima e fala: Pai, que seja feita a tua. Nós não. Por quê? Porque nós hoje estamos vivendo dentro de um mundinho que não existe, igreja. Hoje nós pregamos amor, mas não somos amorosos. Hoje nós pregamos misericórdia, mas não somos misericordiosos. Hoje nós pregamos fidelidade, mas não somos fiéis. Hoje nós pregamos ali tantas coisas que nós temos pregado, mas não estamos vivendo aquilo que temos pregado. Aonde a igreja vai parar se nós não vivemos o cristianismo? Apocalipse diz, eu não sei o lugar agora, Apocalipse diz o seguinte: ei querido, quem for fiel até o fim, receberá a coroa. Mas o que é ser fiel? O que é ser fiel? É vir para a igreja. Ser fiel é não faltar na célula. Não ser fiel é só quando você dá dízimo e oferta na igreja, não. Ser fiel é quando você vive o cristianismo. Ser fiel é quando nós estamos mais preocupados em servir do que em opinar. Cristianismo precisa voltar a reinar dentro das nossas vidas. Hoje nós não vivemos o cristianismo. Hoje nós estamos vivendo o gospel. Cristianismo não, o gospel sim. Luiz me marcou num vídeo aí onde estava tendo o carnaval em alguma igreja aí. Aí estava tendo o bonde do Senhor. E todo mundo dançando, falando que era o bonde do Senhor, funk. Quer falar de estilo de música? Não, eu quero falar daqui. Por que está tendo isso lá? Você quer que eu te fale por quê? Porque se não fizer isso lá, os jovens vão para o mundo. Porque se não fizer isso lá, a igreja vai pular carnaval. Porque se não fizer isso lá, e não é só lá não, em tantos outros lugares. E é por isso que em muitas igrejas, até da nossa cidade, do nosso setor, do nosso ministério, muitos jovens e muitas pessoas, essa hora, falam que está indo lá para o centro, lá, dá uma volta. Por que não vai num sábado normal? Então nós precisamos arrumar meios, presta atenção. É Deus falando com a igreja. Nós precisamos arrumar meios hoje de prender as pessoas dentro da igreja. Jesus chega para aquela mulher e fala: mulher, se tu soubesse o dom de Deus, eu tenho uma água que você nunca mais vai ter sede. Se nós estamos tendo sede toda hora, é porque nós nunca bebemos da água. Aí vem aquele louvor: quem já pisou
no santo dos santos, em outro lugar. Não sabe viver. Quando dá um problema, volta para outro lugar. Mas não estava cantando aqui que não sabia viver em outro lugar, pelo amor de Deus. E como que já está em outro lugar? Por quê? Porque não experimentou da água da vida, que vai jorrar para a vida eterna, que é o Espírito Santo de Deus. A igreja precisa voltar e conhecer de fato o Espírito Santo de Deus, igreja. O Espírito Santo, ele mora dentro de você, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, ele é a água que vai jorrar para a vida eterna, ele é aquele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, mas nós nos esquecemos do Espírito de Deus. E é por isso que hoje na igreja ninguém mais usa isso. O que é isso aqui? Uma toalha. Ou não é? Toalha, irmão. Ou lenço, ninguém mais traz. Por quê? Porque a igreja hoje não sabe mais o que é chorar na presença de Deus. Antigamente as pessoas já vinham com lencinho, porque ela sabia, é hoje que eu me rasgo na presença de Deus, é hoje que eu choro, eu vou babar, eu ajoelho, eu vou babar na cadeira, de tanto que eu vou chorar, mas eu não saio daqui sem sentir o Espírito na minha vida. Hoje não. Hoje a pessoa chega dentro da igreja e ela senta como se Deus tivesse obrigação de estar falando com ela. Mudou tudo. E por ser um culto de ceia, não tinha outra palavra para estar trazendo, porque se é para trazer a memória, então vamos trazer a memória. Cadê a igreja que chora na presença de Deus? Cadê a igreja que adora de verdade? Cadê a igreja que busca? Cadê a igreja que jejua? Cadê a igreja que estende a mão para quem está caído? Cadê a igreja bondosa, misericordiosa? Cadê a igreja que vive o cristianismo à risca? Não existe certas coisas. Teve uma vez eu falei assim, ó, aqui eu vou avisar, enquanto eu for pastor dessa igreja, não vem com esse negócio de balada gospel não, que eu venho com um balde de água, taco água em todo mundo aqui dentro aqui. Eu acabei de falar, não sei quem chegou para minha esposa e falou, nossa, fulano de tal foi numa balada gospel da hora. Adiantou nada. A pessoa que foi está no mundão, porque não é balada gospel que muda a pessoa. O que muda a pessoa é viver a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ei, querido, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Adorador que é adorador não se veste como adorador, simplesmente não penteia cabelo como adorador, não é que não vem faltar em culto. Adorador que é adorador, ele vive o cristianismo para agradar ao Senhor Jesus. Esses dias eu olhei para a Juliana, passou um comercial, aquelas propagandas no YouTube, eu olhei para ela e falei assim, se você pudesse cometer um dos pecados capitais e não tivesse condenação de Deus, qual deles você cometeria? Ela ficou me olhando, ela já se ligou, cara, logo uma pegadinha do malandro, não é? Eu falei assim, eu não cometeria nenhum. Pecado a gente comete, todos nós. Mas por que eu não faria aquilo? Porque quem falou que eu deixo de fazer isso, porque é pecado, eu estou com medo de ir para o inferno. Nós temos que deixar de fazer, porque nós estamos preocupados em agradar o coração do Senhor Jesus. E é isso que acabou na igreja hoje. Se não fosse pecado, não. Se não desagradasse a Deus, eu até faria, mas como desagrada, eu não vou fazer. Se não corresse o risco de ir para o inferno, ninguém me segurava, não. Se eu não fizesse Jesus chorar lá do lado do trono de Deus, quando eu fizesse isso eu até faria, mas já que entristece Ele, não quero fazer. Isso é adorador de verdade. Já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Adorar em espírito e em verdade é quando nós adoramos e somos verdadeiros adoradores em espírito, mas em verdade nós vivemos o cristianismo. Não adianta. Esse dia eu estava conversando com a Juliana, sinal que a gente conversa, né? Ela que na verdade começa o assunto. E não falta assunto, na verdade. E aí nós estávamos conversando, eu fiquei olhando e falei, eu vejo algumas coisas, está difícil hoje. Aí ela falou assim, o quê? Eu falei assim, hoje
Dificilmente você vê ser chamado para pregar em congressos grandes, pessoas que pregam o evangelho na simplicidade. Geralmente é só quem faz aquela arruaça, aquele barulho. E eu gosto, sou pentecostal, sempre falo isso. Não sou contra não, para mim tem que ter mesmo movimento do Espírito na igreja. Mas tem gente que se não fizer barulho, para ele o culto não foi bom. Aí você gritar, o cara fazer, mexer com o seu emocional, você pular da cadeira, correr na igreja, aí você acaba o culto, você fala, foi demais, aí o que pregou? Nem sei, só sei que foi demais. Aí vem uma pessoa, prega o evangelho ali, olha, Jesus nos ensinou assim, assim, aí acabou o culto, como é que foi? Hoje não foi legal. Hoje não foi muito legal não. Quem falou que é você que mede se o culto foi bom ou não? O culto não é para você, querido. Esse culto não é para mim. Esse culto não é para você. Esse culto é para Deus. Nós chegamos aqui para prestar culto a Ele, e não para as pessoas prestarem culto para nós. Você não tem que dizer se ele foi bom ou se foi ruim. Você tem que dizer se você adorou ou se você não adorou Deus, o dono do culto, nessa noite. Cadê os jovens aqui, ó? Ei, querido, presta atenção numa coisa. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. A mulher olha para Jesus e fala, mas é aqui que eu adoro, é ali que eu adoro, qual que é o lugar certo de adorar? Jesus falou, tu não sabe? Já chegou a hora. Aonde adorador de verdade, ele adora em espírito e em verdade. Não é ali, não é cá, não é lá, não é já, é aqui, não, é adorador, em espírito e em verdade. É assim. Aí Jesus continua dizendo para ela, e Jesus fala, sabe o quê? Porque o Pai procura quem os assim o adora. Para Deus procurar, está difícil de achar. Já falei isso aqui. Para Deus procurar é porque não acha com facilidade. E é por isso, porque hoje a igreja está com a cabeça virada. Nós chegamos aqui, só chegamos aqui, descarregamos em cima de Deus. Aqui é o lugar de descarregar, mas não descarrega só problema, adore ao Senhor. Hoje nós conseguimos notar que a igreja, se você for medir a temperatura da igreja hoje, é algo assim. A igreja, querido, hoje tem uma coisa que ela precisa mais do que ar-condicionado. Tem algo que a igreja precisa mais do que cadeira estofada. Tem algo que a igreja precisa mais do que um som fenomenal. Tem algo que a igreja precisa mais do que um microfone de última geração. Tem coisa que a igreja precisa mais do que qualquer outra coisa. É o Espírito de Deus trabalhando no coração daqueles que entram na igreja. Hoje estamos investindo em templo, estamos investindo em cadeira, estamos investindo em ar-condicionado, estamos investindo em tudo quanto é coisa, em mesa de som, em microfone, em instrumento, estamos investindo, mas não estamos investindo na adoração. A igreja precisa voltar a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Senão não adianta. Senão não adianta. Existem coisas que não são mudadas, e uma das coisas que não mudam é a palavra de Deus. Presta atenção, ele continua procurando o verdadeiro adorador. Às vezes você escuta algumas mensagens de alguns pregadores, e o pastor Marco Feliciano, às vezes ele fala o seguinte, em algumas ministrações dele, que dentro da onde ele cresceu, da igrejinha que ele cresceu, o pastor da igreja não sabia nem falar. Ele falava, abra sua Bíblia no livro de Albuquerque. E alguém falava, não tem Albuquerque? Ele falava, tem sim, rapaz, olha o Albuquerque aí. Era Abacuque. Não sabia ler direito. Mas quando ele abria a boca, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Não estou fazendo apologia aqui, irmãos, para ignorância. Mas eu estou dizendo que a igreja precisa voltar a ser cheia do Espírito de Deus. Precisamos entender uma coisa, existe algo mais importante do que carro, do que casa, é o Espírito Santo de Deus. Volte a chorar na presença de Deus.
Volte a clamar na presença de Deus. Ah, mas eu não consigo chorar, irmão. Tem uma notícia para te dar, eu também não. Às vezes já até questionei Deus, falo, Senhor, todo mundo chora, eu não consigo. Tenho uma dificuldade danada de chorar. Mas eu me rasgo na presença dEle. Eu oro, e é difícil eu chorar. A Juliana, ela fala assim, amor, vamos orar? Aí eu falo, aí quando ela vai dobrando o joelho, as lágrimas já começam a cair. Eu falo, oxe. Ela nem começou a orar, já está chorando. Eu oro 1 hora, estou ali orando 1 hora e 20, Senhor, meu Deus, e não choro. E ela, meu Deus, e puxa a baba, e eu falo, não é possível, ou Deus só ouve ela. Eu não choro, mas eu me rasgo na presença de Deus. Quando eu estou falando de chorar, não estou dizendo que você abrir o bocão, não. Se tiver que chorar, chore, querido. Mas estou falando para você se lançar aos pés de Jesus, quebrar o bálsamo de alabastro, se rasgar na presença de Deus. Como é que vai ser? Quinta-feira nós vamos chegar aqui. Hoje você vai embora desse jeito. Quinta-feira nós vamos chegar aqui. Como é que tá? Eu estou bem, porque hoje eu vim para adorar ao Senhor. Como é que está? Está bem, querido. Por quê? Porque eu não estou aqui preocupado com a minha área, com a área A, a área B da minha vida. Eu estou aqui para adorar ao Senhor. Porque na medida em que eu for adorando Ele, Ele vai entrando com providência na minha vida. A mulher olha para Jesus, aquela mulher, e fala, mas e aí? Uns dizem que é aqui que adora, outro lá. Jesus olha para a mulher e fala, mulher, verdadeira adorador, adora em espírito e em verdade. Ei, querido, sabe o que estava acontecendo? Quando ela começou a querer a água que Jesus tinha para dar, Jesus já começou a curar uma ferida profunda que ela tinha. Aquela mulher tinha uma ferida profunda dentro dela. Qual era? Aquela mulher, olha, presta atenção aqui em algo aqui a nível de conhecimento. Se aquela mulher estava sozinha naquele poço, significa que aquela mulher ela era desprezada pelas outras, porque uma mulher não ia sozinha buscar água. Era normal. Mulher só ia de monte buscar água. Se aquela mulher estava sozinha, porque ela era desprezada. Por quê? Porque ela tinha uma vida promíscua. É porque ela se relacionava com vários homens. Então aquilo era trazido como pecado. Ninguém queria papo com ela. Mas quando ela fala, eu quero da sua água, Jesus está derramando água na vida dela. Está começando a curar as feridas que tinha dentro dela. Se o problema dela era um problema que ela não se relacionava com ninguém, Jesus estava trazendo a cura para aquele problema. Porque quando nós nos preocupamos mais em buscar ao Senhor e querer algo do Senhor, Ele se preocupa em resolver os nossos problemas para a glória do nome dEle mesmo. Só para você entender, eu já vou pedir para você ficar de pé depois que eu falar isso. Esse dia eu tinha uma conta minha que estava atrasada, aí estava chegando em casa, uma pessoa falou, ô Serginho, meu pai está te chamando. Eu fui lá, falei, ô fulano, beleza? Ele falou, beleza. Serginho, eu não quero saber da sua vida, a sua vida não é problema meu. Falei, será que ele me chamou para isso? Ele falou assim, fala uma conta sua que está atrasada. Fiquei pensando, falei, tem conta, meu irmão. Aí a primeira que veio na cabeça eu falei, ele falou, então tô aqui, ó. Vai lá e paga. Não quero saber da sua situação, tô o dinheiro aqui, ó. Vai lá e paga, senti de te dar, tô, vai lá e paga. Querido, preste, quê? Nem é cristão. Não é cristão. Não quero saber qual eu falei. Ele falou, quanto que é? Eu falei, é tanto. Ele falou, então beleza, está aqui, ó. Paga lá, beleza? Falou, sentido de te dar, está dado. Por quê? Porque eu estou preocupado com as coisas de Deus. E quando eu me preocupo com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as minhas coisas. Qual o problema da igreja hoje então? Para mim recapitular e acabar a mensagem entendendo. O problema da igreja hoje é que a igreja só está vivendo dentro, pensando nos seus próprios problemas. Vamos se preocupar em agradar o Senhor, e o Senhor vai se preocupar em te agradar, porque quando o Senhor começar a te agradar, quer dizer que Ele está suprindo as suas necessidades. Mas para isso, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se tem alguém que acredita nisso, glorifica, se coloca de pé aplaudindo o nome do Senhor Jesus. Ô Luiz, qual que é o versículo aí? Eu falei errado? É 2,13? É 2,13, mano, não é 1,14 não. Quando ele deu aquela olhadinha pra mim, falei, Luiz, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp hoje, não é? Esse Luiz é um barato.
Louvor vai louvar agora, querido, e eu quero te pedir, fazer um convite, dois. Primeiro, tem alguém que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e quer aceitá-lo nessa noite? Se tiver, levanta a mão no seu lugar. Esse Jesus que tem água da vida. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer reatar aliança com Ele? Levanta a mão no seu lugar. Não, glória a Deus. Então, querido, presta atenção. Nesse momento eu não vou chamar ninguém para vir para frente. É um momento onde você vai fechar o seu olho. Eu não vou ficar ministrando, não vou ficar falando, nada disso. Eu simplesmente vou falar o que eu tenho para falar. O louvor vai louvar, e é o momento de você fechar os seus olhos e falar com Deus. Fala: Senhor, eu quero liberar perdão. Eu quero parar de olhar o defeito dos outros. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu quero viver a Bíblia. Eu quero buscar o teu reino em primeiro lugar de todas as coisas. É um período que você vai se derramar na presença de Deus. Depois eu só vou orar por você. Xanabaga. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Estamos aqui para te adorar, Senhor. Em espírito, em verdade, encontre, Senhor, a verdade em nós. Te adoramos, te adoramos, Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Porque eu nasci, Senhor Jesus. Eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer
é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, Senhor, quebranta a tua igreja, Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, que todo coração endurecido, Senhor, venha se prostrar diante da tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não estou pedindo que o Senhor venha entrar em juízo, não, Senhor. Mas eu estou pedindo, Espírito Santo, o Senhor é aquele que fala aos nossos corações. Senhor é aquele que nos ensina, que nos instrui, Espírito Santo. Então nos ensina nessa hora. Que as pessoas venham ter o desejo de ser batizadas por Ti, Espírito Santo. Que as pessoas venham ter o desejo de viver os dons espirituais. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. No nome de Jesus. Para a glória de Deus. Visita cada um, meu Deus. É o que eu te peço nessa hora. Visita os corações. É o que eu te peço agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Xanabagai. Espírito Santo de Deus, que essa igreja venha buscar e viver dentro de uma adoração verdadeira, de uma adoração genuína. Nos ajuda. É o que eu te peço nessa hora em nome de Jesus. Para a glória de Deus. A igreja aplaude ao Senhor Jesus, irmão. Pode tomar teu assento glorificando. Toma o seu assento adorando, exaltando o nome do Senhor.